Tudo bem com vocês? Amém. Graças a Deus, né? Irmão Rafael aqui, que bênção. Fico muito feliz. Vamos louvar o Senhor, né? Nos colocar de pé. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Salmo 96. Nós faremos a leitura até o versículo 6, do 1 até o 6. É um salmo que é um tributo à glória e à majestade do nosso Deus. Salmo bem conhecido. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, queridos? Esse salmo ele exalta a grandeza, a majestade, a glória do nosso Deus, né? E fala que todas as nações irão proclamar, né? E louvar o nome do Senhor. E para isso nós, enquanto igreja, temos que anunciar a sua obra. Que possamos fazer isso, né? Em todo lugar que estivermos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, que sejamos testemunhas vivas, carta aberta, carta viva, que cada um possa ver Jesus em nós. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos porque tu és o nosso Deus, que nos amou primeiro, que nos separou, ó Deus, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, obrigado, porque nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos comprou com um preço de sangue. E, Pai, queremos nesta noite cantar louvores a Ti, exaltarmos o Teu nome. E, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra. Fale aos nossos corações. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, convença cada um, console, conforte, salve, restaure, porque Ele é o nosso Senhor neste lugar. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém? Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor, exaltarmos porque Ele é aquele que está sentado no trono, é digno de todo louvor, né, e de toda a glória. E é um hino que também é um convite. Ele te chama, vem adorar ao Rei. Amém? Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Aleluias. O Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com
com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei, adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. O nosso Rei que nós estamos adorando é o Rei das Nações. E as suas obras são grandes. E nós estaremos cantando esse hino, né? O Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Um dia todo joelho há de se dobrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Estaremos cantando um pouquinho mais intimado, mais animado, que nós ensaiamos para a conferência, mas é um hino realmente que engrandece o nome do Senhor. Amém? Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá,
Senhor. Glórias a ti, Jesus. Nós Obrigado. estaremos cantando o outro cântico. Esse daqui que nós cantamos fala que as nações não estarão temendo e dizendo e glorificando o nome do Senhor. Mas, irmãos, como nós ouvimos na conferência, ouvimos ontem, quem estava aqui, não sei quem estava, o pastor colocou assim: nós estamos aguardando a vinda do Senhor. A gente anseia por isso e espera. Mas há lugares que o povo nem sabe que ele veio a primeira vez. Tá? Lugares que não conhecem Jesus, não sabem que ele é Senhor e que ele é o nosso Salvador. Então, esse foi o desafio, de levarmos o Evangelho onde o Evangelho ainda não chegou, onde a palavra ainda não foi edificada. Então, que Deus nos dê sabedoria, como igreja do Senhor, de estarmos avançando neste campo. E para isso, irmãos, o nosso coração tem que arder pela obra missionária. Tem que realmente clamar e ter esse amor pelas almas perdidas, ver cada vida como uma pessoa importante para o nosso Senhor. Às vezes fica na nossa correria e não dá o devido valor para as vidas que passam ao nosso redor. Mas que o Senhor possa colocar esse amor, essa sede de realmente ver o nome dele proclamado. Amém? Enquanto a gente estará cantando este hino, eu convido você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, né? Você pode trazer até o gasofilácio para juntos, né, adorarmos o Senhor. Amém? Em nossos corações um clamor, um sonho, uma visão do teu amor. Queremos ver todo homem, jovem, velho e criança, experimentar a alegria da tua salvação. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Tua noiva aguarda o dia em que vais voltar pra buscar aqueles que compraste. A multidão reunida de toda língua e nação, diante do teu trono os homens te adorarão. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. E receber como herança nações e povos livres por teu sangue, e declarar o quanto és digno, cordeiro que foi morto, mas venceu e hoje reina. Teus louvores, Queremos cantar teus louvores em toda a terra. queremos cantar
e possamos cantar os louvores do Senhor. Às vezes não estamos lá, mas temos os nossos missionários, os nossos irmãos como igreja. Amém? Aleluias. Nós estaremos louvando o Senhor agora com o salmo que nós lemos. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor todas as terras. Que todos possam bendizer o seu nome e proclamar a sua salvação. Amém? Amém. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso Deus digno, digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Desperta a Tua igreja. Desperta cada vida que está aqui neste lugar, Pai. Que o Teu nome seja exaltado como, Senhor, testemunho, onde quer que nós estejamos. Senhor, no nosso trabalho, no nosso lar. Senhor, muitas vezes na igreja, não importa, Pai, onde estivermos, que possamos realmente testemunharmos o Teu amor, da Tua graça, que é tão maravilhosa, Senhor. E, ó Deus, dê sabedoria ao Teu povo,
na contribuição, na oração e, Senhor, na obediência ao ID de Jesus. Pai, queremos que todas as nações louvem o Teu nome. Nós sabemos que isso já é uma verdade, porque, Senhor, lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João escreveu, ele viu, Senhor, uma multidão de pessoas, de todas as línguas, tribos e nações, Senhor, que exaltavam e glorificavam o nome de Jesus Cristo, aquele que foi morto, o Cordeiro, mas que ressuscitou, Pai. E, Senhor, usa-nos, que sejamos, ó Deus, uma igreja obediente a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Podemos nos assentar? Eu quero saber nesse momento se alguma pessoa nos visitando pela primeira vez, alguém que nunca esteve aqui. Tem alguém? Não? Todo mundo é de casa, né? Então tá, Deus abençoe, viu, queridos? Amém? Vou dar alguns recadinhos. Irmãos, domingo que vem haverá um almoço muito importante. Então, ó, presta atenção, não é um almoço qualquer, é o almoço amigo dos missionários. Muitas vezes a gente, não gosta de sair, mas esse almoço, irmãos, ele tem um objetivo diferente, que é contribuir para a obra missionária. Então, faça um esforço. Eu não vou estar aqui. Então, compre um ingresso, ajude. Tá? É R$25, mas, irmãos, vocês conhecem a mão das irmãs aqui, né? É coisa abençoadíssima, tá? Todo mundo sai edificado. Então, invista, irmãos. É para a obra missionária, não tem outro fim, tá bom? Já recolheu, tá? Já recolheu. Irmãos, dia 24, é isso, Sérgio? 24, haverá um trabalho aqui para as mulheres, a suavidade ou todas? Todas as mulheres. E o preletor é o pastor Noé. Tá? Uma bênção do Senhor. Então venha, você que é nova, mais idosa, não importa. Vem, traga uma amiga, traga a mãe, traga, né, uma irmã, mas venha que você será edificada. Sempre o trabalho tem sido muito bom. Tá? Eu tenho vindo, muitas irmãs também têm vindo, e a gente pode testemunhar disso. Tá bom? Então não deixe de vir. Compre o almoço dos missionários. Hoje é o último dia com a irmã Elza, ela vai estar lá fora. A irmã Eliana, adquira. Não trouxe o dinheiro hoje? Pendura lá, mas paga depois, tá? Pendura lá e vá no almoço dos missionários. Amém, queridos? E essa semana também é a nossa semana de oração, tá? Então começa amanhã, todos os dias estaremos aqui orando. Venha se você puder, às vezes você não pode todos os dias, mas venha um dia ou outro, né? Venha orar aqui com os irmãos. E hoje, irmãos, não teve ceia por causa da conferência, ela foi transferida para a semana que vem. Tá bom? Então, semana que vem teremos a ceia do Senhor. Deus abençoe, viu? Paz, irmãos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos trabalhar o capítulo inteiro praticamente. Lucas 12, a partir do verso 13, nós vamos ler, diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse:
Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez estar diante da Tua graça, da Tua misericórdia, para Te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha falar através dessa palavra que foi lida, para, Senhor Deus, que os nossos corações sejam transformados pelo poder do Teu Evangelho. Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, como, Senhor Deus, instrumentos, Senhor Deus, que não tem valor nenhum, mas, Senhor Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, que nos resgatou do império das trevas, Senhor Deus, e nos deu uma vida, e uma vida em abundância, Pai. Assim nós Te clamamos e colocamos, Senhor Deus, esta oração diante de Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele começa, na verdade, no versículo 1, onde Jesus ele está cercado de uma multidão. E é interessante porque sempre os textos que Jesus está cercado de multidão, ele sempre se relaciona com a multidão. Mas aqui é interessante que, além de o texto dizer que Jesus é uma numerosa multidão, né, que chegou ao ponto de uns pisarem nos outros, algumas traduções diz isso, Jesus aqui ele não está falando com a multidão. Ele está falando, ele está conversando com seus discípulos. E ele está falando de coisas profundamente espirituais. Então Jesus está falando, logo no começo do capítulo, Jesus está falando para os discípulos: olha, cuidado com a hipocrisia, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eles vivem uma coisa de aparência, vivem pela aparência, mas são perigosos, porque lá no fundo são outras coisas. Olha, não temam aquele que pode simplesmente matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. A esse vocês devem temer. Aí Jesus fala também da questão do Espírito Santo, que aquele que não confessar Jesus, aquele que confessar Jesus, Jesus o confessará diante do Pai. Mas aquele que não o confessar, Jesus também não o confessará diante do Pai. E aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não tem perdão. Então são assuntos bem profundos. E por fim, Jesus está falando aos discípulos: olha, quando vocês forem levados aos tribunais, diante dos homens, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês o que vocês devem falar. Então, Jesus estava tratando com seus discípulos assuntos espirituais, de vida espiritual, de vida cristã. E de repente, no meio da multidão, então este homem, talvez gritando, fale com Jesus: mestre, eu estou com um problema. Meu irmão não quer dividir a herança comigo. Fala para ele dividir a herança comigo. Porque este homem com certeza viu a autoridade que Jesus tinha, viu a influência que Jesus tinha, e Jesus era considerado um rabi. Então ele tinha esse poder talvez de decidir uma causa dessa, um juízo desse. Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Como bom cristão, nós, talvez até como um pastor, se isso acontecesse no meio da igreja e a gente fosse procurado, né? Olha, eu estou com um problema de família, meu pai, minha mãe morreu, deixou uma herança, agora nós temos que dividir lá em casa, e está uma briga danada, a gente sabe que isso acontece muito, né? Às vezes dá até morte. E eu estou precisando de ajuda, porque meu irmão não quer dividir. O senhor acha que é justo isso, né? Meu irmão não quer dividir a herança, então eu queria que o senhor dividisse, eu queria que o senhor fosse lá e falasse com o meu irmão, convencesse ele a dividir a herança. Eu, como um bom cristão, e até como pastor, talvez eu assumisse essa causa. Porque nós estamos aqui para ajudar as pessoas, não é verdade? A gente pensa isso. Mas Jesus,
ele está acima desses nossos pensamentos. Porque Jesus estava tratando de coisas espirituais, e a preocupação de Deus conosco, e é isso que nós temos que entender, são as coisas espirituais. São as coisas espirituais. E Jesus, às vezes quando a gente vê Jesus tratando com várias pessoas, eu sempre procuro observar isso no contexto bíblico, parece que Jesus, ele não está preocupado com amizade, ele não está preocupado em satisfazer, né, puxar conversa com as pessoas. Porque de pronto ele já cortou este homem. Ele falou assim: quem me colocou de juiz sobre você e seu irmão? Quem disse para você que eu estou aqui para resolver este problema seu de família? Quem disse que eu estou aqui para resolver um problema que, na verdade, não é um problema exterior que é necessário resolver. Mas o problema é maior do que isso, porque o problema está no seu coração. Então Jesus teria respondido para ele mais ou menos assim, mas ele respondeu numa frase só. Ele falou: não adianta, né, se Jesus continuasse essa conversa, ele ia falar assim: não adianta eu mandar dividir a herança com você e ele dividir, e você continuar com esse problema que você tem no seu coração. O que é? Que é viver para as coisas do mundo, ou que é estar preocupado com riquezas. Mas Jesus então nem falou isso para ele. Jesus aproveitou esse momento para falar com seus discípulos. Mas aqui a gente então pode tirar uma lição. Porque, infelizmente, como que a gente vê pessoas buscando a Deus para resolver seus problemas particulares, seus problemas materiais, seus problemas que na verdade são originados por causa da corrupção do seu coração. Pode ver e analisar, eu vou falar nossos problemas, né? Muitos problemas que nós temos, dos relacionamentos, das nossas angústias e sofrimentos, muitos problemas nós temos por causa do nosso coração, que deseja as coisas más, que deseja as coisas deste mundo, que está preocupado com as coisas deste mundo. E aí nós vivemos então em sofrimento, nós vivemos buscando a Deus para resolver esses nossos problemas. Aí você fala assim: mas a Bíblia não fala que não andais ansiosos por aquilo que você quer, mas sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições? A Bíblia fala isso. Mas também a Bíblia fala, através de Tiago, o seguinte: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e promover contendas, todavia nada conquistai porque não pedis. Aí você fala: está vendo? Então tem que pedir. Mas aí ele continua: e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então veja que a petição desse homem, ela se encaixa justamente aqui. Estava fazendo um pedido para Jesus, mas preocupado em ser beneficiado com dinheiro, com riquezas, para satisfazer os desejos do seu próprio coração, em busca de prazeres e coisas deste mundo, prazeres materiais. Então Jesus, ele respondeu de pronto: olha, eu não sou juiz sobre isto, né? Porque eu não vim para isso, na verdade, para resolver esses problemas. O problema que tem que ser resolvido é o do coração. Infelizmente as pessoas, elas compram o que não pode pagar, fazem dívidas, vivem cobiçando as coisas, e aí quando a coisa aperta e o nome vai lá para o vermelho, né, o saldo vai para o vermelho, aí vem no culto de oração pedir para Deus fazer um milagre. Faz campanha de oração para Deus resolver o problema financeiro. Pessoas que não respeitam os seus patrões, não produzem na sua empresa, não são diligentes no trabalho, mas vivem pedindo emprego para Deus, para serem abençoados no seu emprego. Pessoas que se envolvem em relacionamentos fora da vontade de Deus. Eu falo até em adultérios. E pede para Deus estar abençoando.
Às vezes você pode estar pensando, imagina que isso acontece. Acontece, irmãos. Existe uma multidão de pessoas buscando a Deus por coisas que não são espirituais, por coisas que são passageiras. Às vezes as intenções até são boas. Deus, se o Senhor me ajudar a ganhar dinheiro, eu vou doar para missões. Intenção boa dele, né? Senhor, se o Senhor me ajudar a ter um bom emprego, eu vou ajudar os pobres, eu vou dar dízimo na igreja. Intenção boa, mas com as motivações erradas. E Deus, ele vai olhar justamente para as motivações. Porque o centro do nosso problema são as nossas motivações. E aí a gente pode pensar que não, eu sirvo a Deus com as motivações certas. Mas a maioria das pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com o Deus das bênçãos. Mas vivem buscando as bênçãos de Deus, mas não têm nenhuma intenção para com Deus. Elas não querem aprender a estar bem em toda e qualquer situação. Porque o apóstolo Paulo disse isso, né? Aprendi a estar bem em toda e qualquer situação. Mas nós temos visto hoje nas igrejas, no evangelho moderno, que não é o evangelho da Bíblia, as pessoas não querendo aprender a estar bem em qualquer situação, mas querendo que Deus mude a sua situação para que elas possam estar bem. E quando Deus não muda, ou quando Deus demora, sabe o que acontece? Elas se revoltam contra Deus. Elas se frustram com Deus. Elas se decepcionam com Deus. E em vez de aprenderem com a situação que Deus quer, mostrar para ela que essas coisas que elas têm buscado não têm valor nenhum, não, elas abandonam a Deus. E vão em busca, então, por conta própria, de conseguir as coisas. Elas não querem mudança de vida. Infelizmente, este é o comportamento das pessoas que estão na multidão. Estão atrás de Deus, estão atrás de Jesus, mas estão na multidão, não querem ser discípulos de Jesus. E aí, então, Jesus aproveita para mostrar para os discípulos que estavam interessados em aprender, que estavam já seguindo a Jesus, que há coisa mais importante na vida de um homem do que buscar as coisas materiais, do que brigar pelas coisas materiais. Né? É onde Jesus então conta esta parábola deste homem, que diz que ele tinha terras e a sua terra produziu muito bem. Produziu além da medida, talvez que ele nem esperasse. Então a condenação aí não está nem que este homem estava trabalhando demais, buscando riquezas. Ele foi abençoado com essas riquezas. Mas ao se ver de posse dessas riquezas, surgiu um problema para ele. Ele falou assim, e agora, o que eu vou fazer com esse monte de bens? Né? Deve ter ficado com um problemão. Aí ele pensou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir meus celeiros, que os celeiros ficaram pequenos, olha que bênção. E vou construir celeiros maiores. E vou juntar todas essas riquezas. E aí eu não tenho mais com o que me preocupar. Eu estou garantido para o resto da minha vida. Vou simplesmente descansar, beber, aproveitar a vida e gozar a vida. Porque fui abençoado. E aí então, a parábola diz que Deus o advertiu. Louco! Esta noite vão te pedir a tua alma. E o que você tem preparado para ela? Então ele estava bem, estava tranquilo, por ter sido abençoado, mas agora ele é cobrado. Esta noite a sua alma será cobrada. E o que você tem preparado para a sua alma? Essa noite você vai entrar no outro mundo. E o que você vai levar para o outro mundo? Porque nós sabemos que na dimensão espiritual, nada de material entra. Nada você vai levar deste mundo. Nem o seu próprio corpo físico. Então a preocupação de Deus para nós é esta. A preocupação de Jesus ao ensinar os seus discípulos é isto. É fazer com que o homem esteja preocupado não com esta vida aqui e agora, mas com a eternidade.
E quando o homem não pensa nisso, ele começa a viver só neste mundo, só para este mundo, ele vai ter um problema sério na eternidade. Há uma teoria, né? Acho que chama teoria de Pascal. O resumo dela é mais ou menos o seguinte, né? Porque ela fala do ateu e do crédulo. Então o crente, se ele estiver errado, ele vai ter perdido apenas 90 anos da vida dele que ele viveu, se ele estiver errado. Mas se o ateu estiver errado, ele vai ter perdido toda uma eternidade. Então o que é melhor perder? Os 90 anos ou a eternidade? Né? E infelizmente as pessoas vivem tão presas a este mundo que elas não pensam na eternidade. E o chamado de Jesus aqui para os seus discípulos é esta questão de despertar para pensar na eternidade e não se sentir seguro com as coisas deste mundo. Sabe uma coisa que é muito comum, talvez inconsciente até. Então a pessoa nasce num lar bom, ela estuda, ela arruma um bom emprego, ela nunca passou necessidade, ela casa-se, um bom casamento, tem filhos, os filhos bonitos, põe os filhos para estudar, os filhos delas também se formam. E ela vai vivendo a vida dela falando assim, olha, minha vida é boa, eu não preciso de mais nada. E ela acha que por causa disso, tudo está bem. E por causa disso, então, ela vive uma vida alheia a Deus. Agora, essa vida alheia a Deus não é uma vida que não acredita em Deus. É uma vida até religiosa. Ela vai à igreja, ela frequenta os cultos, ela participa de algum ministério, ela tem atividades sociais. Mas falta uma coisa. Dependência de Deus. Por quê? Porque tudo que ela conquistou, tudo que ela faz, tudo que ela decide, ela não se coloca diante de Deus. Ela não perguntou para Deus se é aquilo que ela quer ou não. Ela vive uma vida religiosa, de rituais. Quando alguma coisinha aperta, ela clama a Deus sim. Aí, Deus na sua misericórdia, ou a própria circunstância resolve, ela volta à sua vida normal. Sem se preocupar que ela vai ter que dar conta. Os ateus vivem um pouquinho pior, né? Porque os ateus, eles atribuem o seu sucesso a si mesmo. Eles falam, eu sempre consegui as coisas sem acreditar em Deus, então o sucesso do homem é do homem, pertence ao homem. E ele sabe, inclusive, ele pensa, né? Inclusive que morreu, acabou tudo. Mas a Bíblia diz e nos ensina, e nós cremos nisso pela fé, e não simplesmente pela fé, mas porque o próprio Deus, o próprio Espírito testifica disso no nosso espírito. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Esse é o confronto que todo homem vai ter na sua vida. Não tem classe social, não tem etnia, não tem diferenciação para homem nenhum. Todo homem, rico ou pobre, vai ter que enfrentar isto. Ser submetido a uma morte física, ou seja, para poder entrar no mundo espiritual, e no mundo espiritual ser julgado. Então o que interessa realmente para o homem é o quê? É a sua condição espiritual. É estar preparado. É que a sua alma esteja preparada. Talvez a gente viva os nossos dias conquistando, fazendo, vivendo, mas sem se perguntar, será que a minha alma está preparada para hoje? Será que eu estou preparado para o encontro com Deus? A gente fica sempre pensando no arrebatamento, que vai ser num abrir, né? E fechar, num piscar de olhos. A gente fica sempre pensando, mas e se ele ocorrer agora? Nós estamos preparados? O que me garante que eu esteja preparado? Se abrisse uma cortina espiritual agora, da sua vida, o que você conseguiria enxergar? Como está a sua vida espiritual? As pessoas gostam de tirar o selfie, né? Aquela foto de frente mostrando
seu rosto, que elas estão bem, que elas estão felizes. Então, quando elas estão num lugar, inclusive passeando, elas pegam lá, está no Rio de Janeiro, aí põe o pão de açúcar atrás, tira o selfie para mostrar que está viajando, tira o selfie dentro do ônibus para mostrar que está viajando, e por aí vai. As pessoas gostam de mostrar a sua vida quando ela está bem. Ninguém tira fotografia no hospital, no leito de hospital. Ninguém tira fotografia quando acaba de acordar de manhã com a cara. Ninguém tira fotografia e mostra. A gente gosta de mostrar a fotografia quando a gente está bem, quando a gente está... Agora, imagina se você pudesse tirar uma fotografia e nessa fotografia fosse revelada a sua condição espiritual. Se os seus olhos pudessem se abrir para ver as coisas espirituais, a condição espiritual do homem. Porque é assim que Deus nos enxerga. Ele não enxerga se você é bonitinho ou não. Se você está com roupa de grife ou não. Se você tem carro do ano ou não. Se você... Qualquer coisa que você queira pensar. Ele não enxerga isso, ele enxerga a nossa condição espiritual. E a Bíblia diz que a condição espiritual do homem, sem Deus, é de morto. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então você pode pensar morto, aquele que foi enterrado, sepultado e apodreceu, e anda sem vida. Você pode pensar num zumbi, você pode pensar num maltrapilho, todo sujo, todo esfarrapado, com a carne podre. Essa é a condição espiritual do homem sem Deus. Acrescento ainda mais, algemado, porque nós somos escravos do pecado. Então este homem, embora estivesse lá com todos os seus bens, com seus celeiros fartos, vivendo talvez agora numa mansão de luxo, na última moda, no seu iate, mas quando Deus então vai cobrá-lo, Deus enxerga um defunto, um mendigo, que precisa de salvação, que precisa ser salvo, que precisa receber vida. Aí você pensa assim, não, mas isso então, essa condição, é só para o incrédulo, é só para aquele que não crê em Deus. E aí você vê a carta à igreja de Laodiceia, onde Jesus vai advertir praticamente aquela igreja da mesma coisa. Diz assim, olha, dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Mas a condição espiritual desta igreja, que era abastada, que era rica, talvez fosse uma igreja de mais de 1000 membros, uma igreja pomposa. A situação espiritual dela era esta: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, embora fosse uma igreja que tinha o nome de Jesus, conhecia o Evangelho, era uma igreja que se viu espiritualmente, foi vista espiritualmente desta forma: desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Foi a igreja que foi taxada de morna, ao qual Deus disse que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe por quê, irmãos? Porque ela, por talvez viver este sucesso, talvez viver abastada, ela se acomodou, e por se acomodar, ela começou a não mais depender de Deus, achar que não dependia mais de Deus. Estava sendo abençoada. Então uma igreja pode ser abençoada pelos seus eventos. Uma igreja pode ser abençoada porque o seu pastor é um ótimo orador.
Uma igreja pode ser abençoada porque os seus membros são ricos e são dizimistas. E ela pode achar então que ela está sendo abençoada por Deus por causa simplesmente das coisas materiais dela. E não está. Ela pode estar longe de Deus, ela pode estar sendo enxergada justamente desta forma. Por quê? Porque começa a se acomodar ou começa a confiar no seu bem-estar. Começa a confiar na sua posição, na sua situação. E pensem que a advertência de Jesus aqui é justamente porque isso é fácil de acontecer conosco. Foi até pregado no primeiro culto, quando você está no sofrimento, você está aos pés de Jesus. Mas bastou um confortinho para você começar a ficar um pouco mais relaxado com as coisas de Deus. Isso é uma verdade na vida espiritual. Isso é uma verdade. Então Deus abençoa, o camarada compra um rancho. Ah, mas se ele tem um rancho, agora ele não vai de domingo para o rancho? Vai de domingo para o rancho. E deixa de vir aos cultos. Então, Jesus está advertindo sobre isso. E aqui a advertência é: não coloquem a sua confiança nas coisas que são passageiras, nas coisas que podem ser facilmente destruídas, nas coisas que queimam. Não coloque confiança naquilo que não pode te salvar. E são várias coisas. Então ele diz aqui: a vida de um homem não consiste, ou não se sustenta na quantidade de bens que ele possui. Nós temos visto a corrupção no Brasil. E a corrupção ela é o fruto do quê? Da ganância do homem. Homens que foram colocados no poder, homens que viram a facilidade de enriquecer, e homens que estão aí explorando a miséria do povo, porque por causa da corrupção deles, o povo está na miséria. E nós sabemos que Deus está de olho nisso. Mas estes homens que acham que está tudo bem, porque as suas mansões, as suas contas nos bancos fora, eles falam: não, olha, vamos sair, talvez eles pensem isso, nós vamos sair do poder, nós vamos ser tirados do poder, mas os nossos armazéns estão cheios. Olha, descansar, comer, beber e gozar a vida daqui para frente. É esse o pensamento deles. Mas a alma deles vai ser cobrada. Eles esquecem disso. A alma deles vai ser cobrada. E o que eles têm preparado para a alma deles? Eles vão ter que dar conta disso. Então a nossa oração, quando nós enxergamos isto, é saber que Deus está no controle dessas coisas. É saber que Deus, Ele se levanta contra toda injustiça. E estes homens, se não se arrependerem, se eles continuarem colocando a confiança deles nas riquezas deles, a eternidade os aguarda. Mas Deus quer arrependimento, Deus quer salvá-los. Mas não é somente bens materiais que fazem a nossa alma sucumbir. Nós também podemos colocar a nossa confiança no sucesso. Achar porque somos bem-sucedidos, está tudo bem. Não é uma crítica, não vou criticar, é só um exemplo. Mas, por exemplo, piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, um alemão, acho que todo mundo conhece. Ele ficou na mídia aí durante mais de 6, 7 anos seguidos. Ganhou, acho que 5 campeonatos, Acho que 5 campeonatos de Fórmula 1. Conhecido internacionalmente, porque a Fórmula 1, ela movimenta um dinheiro extraordinário. E é outro problema também, porque às vezes a gente se pergunta como é que o mundo pode ver tanta miséria, de pessoas, crianças, povos morrendo de fome. E pessoas gastando milhões para ver um carro correr numa pista. Milhões, um evento desse. Mas o Michael Schumacher, ele obteve um sucesso que poucos homens alcançam no mundo. Tanto
como fama, porque ficou conhecido internacionalmente, foi 5 vezes campeão, né? Atingiu então uma marca que nenhum outro homem havia alcançado ainda. Dinheiro para ele não falta. Mas, eu não sei se vocês sabem, há pouco mais de 1 ano atrás, ele sofreu um acidente esquiando. Então estava de férias, estava esquiando, sofreu um acidente, quebrou a coluna, e faz mais de 1 ano que ele está em coma, numa cama, vegetando. Com todo esse sucesso, com toda essa fama. Mas a vida passou, tudo que ele tinha, os troféus dele estão todos lá na estante. E ele não pode nem olhar para os troféus dele. Mas ainda que ele morra hoje, o problema não é este, o problema é a eternidade. Eu não estou falando, não estou aqui falando para onde ele foi. Eu não sei. Mas ele obteve tanto sucesso, mas será que ele estava preparado? Outras coisas que nós podemos colocar também a nossa confiança, na beleza. Então hoje é moda também o homem, né? O homem e a mulher buscar um corpo perfeito. Obter fama por causa desse corpo perfeito. Fazer a sua vida em cima desse corpo perfeito. Colocar toda a sua esperança, a sua confiança nesse corpo perfeito. Nós temos na mídia aí também, agora recente, aquela Andressa Urach, né? É uma moça que fez sucesso aí por causa da beleza dela, vendeu o corpo dela, vendeu a beleza dela, ganhou muito dinheiro e de repente se viu em coma no hospital também, porque tudo aquilo que ela tinha injetado no corpo dela para tornear o corpo dela, agora estava corroendo o corpo dela. E ela não morreu por um milagre de Deus, mas por causa da crise ela acabou conhecendo Jesus, segundo o testemunho dela. E agora voltou à vida, agora entende a diferença. Mas como ela, quantos outros têm perdido a vida porque buscaram ganhar a vida em cima de um corpo, em cima de uma beleza, sem se perceber ou sem pensar, porque por isso que Jesus falou louco, insensato. Como é que você coloca a sua confiança em algo que vai acabar? Como é que você coloca a sua confiança em algo que você não pode controlar? Que você não tem controle? E uma outra coisa também que eu coloquei aqui, a confiança nos diplomas e títulos, ou no status, né, ou na posição. Está na moda, filósofos. Então, se você está assistindo televisão ou está navegando na internet, apareceram nos últimos anos vários filósofos. E o título deles é filósofos. E eles estão sendo chamados nos programas, eles estão sendo chamados nas reportagens para falarem sobre assuntos, vários assuntos. E são homens, alguns que estão se destacando aí, uns 5 mais ou menos aqui no Brasil, são homens que você vê o camarada falar. Você precisa parar assim, pensar e falar, nossa, o que ele está falando? De tão inteligente que os homens são. Eles são graduados, mestrados, doutorados, pós-doutorados, PhD, e inclusive teólogos. Inclusive 2 ou 3 deles que eu ouvi alguma coisa, são teólogos, conhecem muito de teologia. E tem 2, inclusive, que você vê ele na mídia, eles defendem Deus, embora sejam ateus e se declaram ateus. Mas eles defendem Deus dentro da visão do homem. Eles falam, não, então Deus existe para todo homem que crê. Deus existe para todo homem que crê. E ele fala, mas eu não creio. E ele baseia que ele não crê por quê? Porque ele tem o conhecimento de todas as coisas. E ele chegou à conclusão que Deus não existe. E com todos os títulos de doutores esta noite pedirão a sua alma e o que tem preparado para ela. Para onde ele vai levar essa inteligência toda? Então, a preocupação é esta, porque nós podemos nos perder facilmente quando nós colocamos
a nossa confiança em alguma coisa e queremos ser autossuficientes. E ao ser abençoado, as bênçãos muitas vezes traz acomodação. E a acomodação pode trazer uma falsa sensação de segurança. Achar que somos salvos, mas não sermos salvos. Aí você fala, isso é impossível. Mas Jesus dá um outro exemplo. Ele mostra um outro exemplo num julgamento onde algumas pessoas estão falando para ele o seguinte: Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Mas ele diz assim: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Então olha no que essas pessoas que estão diante de Jesus agora no julgamento estão falando. Senhor, no teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios. E Jesus vai falar para elas: eu não vos conheço. Por quê? Porque é justamente o que Jesus quer ensinar aqui. Talvez elas fizeram tudo isso, mas com as motivações erradas. Fizeram tudo isso sem dependerem de Deus. Eu não os conheço, você pode ter falado no meu nome, mas eu não conheço vocês. Vocês nunca andaram, vocês nunca se apresentaram para mim. Por quê? Porque estavam fazendo sucesso, né? Expulsaram demônios, fizeram milagres, estavam fazendo sucesso. Talvez conseguiram encher milhares de igrejas com isso. Estavam fazendo sucesso, mas não dependiam de Deus. Então, aqui Jesus está ensinando a depender, a colocar a sua dependência, não nas coisas que são passageiras, mas a colocar a sua dependência em Deus e exclusivamente em Deus. Então Jesus continua falando aos seus discípulos: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, ele colocou a confiança naquilo que perece. Estava preocupado com as coisas materiais, mas os discípulos não têm que se preocupar nem com a própria vida. Porque é Deus que cuida de vocês. É Deus que cuida de nós. Fala assim: olha, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem pode acrescentar 1 hora a mais à sua vida? Quem pode adiar o dia da morte? Ninguém. Então fala, então por que vocês estão preocupados com isso? Então por que vocês ficam preocupados com estas coisas que os pagãos ficam preocupados? Ele fala assim: olha, não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas antes, busquem o reino de Deus. E essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, dando o exemplo deste homem que coloca a sua confiança nas coisas que perecem, Jesus ensinou aos seus discípulos: busquem as coisas espirituais. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, porque as coisas materiais vos serão acrescentadas. Deus vai cuidar de você. Nós estamos falando então de dar prioridade para Deus. Aí fala assim: não, mas eu não tenho então que trabalhar, eu não tenho que estudar. Infelizmente, teve um tempo na igreja, e há às vezes alguns pensamentos assim, que não, olha, vamos parar de trabalhar, vamos parar de estudar, porque o que importa realmente são as coisas de Deus, e vamos viver para a obra. Né? Mas não é isso que Jesus está ensinando. Nós temos que trabalhar, temos que ser diligentes, nós temos que estudar, porque é o que hoje é necessário para a sociedade atual, né? Mas tudo isto que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus, visando o reino de Deus. Não é visar ganhar dinheiro para o reino de Deus, mas é, ao servir a Deus, deixar que Deus vá dirigindo a sua vida.
Sempre colocando a sua confiança em Deus, não nas circunstâncias que estão acontecendo à sua volta. Não colocar a sua confiança que você terminou uma faculdade, agora você vai ser bem-sucedido. Na nossa vida, sempre nós queremos alcançar as coisas. Sempre nós estamos buscando alcançar as coisas. E você já percebeu que nós nunca estamos satisfeitos? Então Jesus ele está ensinando isso. Olha, não fique sempre preocupado, sempre buscando, sempre e agora, e agora, e agora. E não tendo tempo para as coisas de Deus. Não se importando justamente com a sua alma estar preparada. Não se importando justamente em estar em comunhão com Deus. Jesus falou para a igreja, né, Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Falou assim, olha, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro que não perece. É de mim, é diante de Deus que a gente busca as coisas que não perecem. É diante de Deus que a gente constrói tesouros no céu. É fazendo a vontade dEle. É estando no centro da vontade dEle que o nosso tesouro é construído diante de Deus. E aí quando a nossa alma for requerida, nós temos já um tesouro junto a Deus. Que foi construído na sua vida cristã. Ele diz assim, olha, busque de mim roupas brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. Roupas brancas, que tem a ver com santidade. Então o homem pode buscar um bocado de coisa, mas se ele não tiver comunhão com Deus, se ele estiver em pecado, a vida dele não vale nada. Ele não está preparado. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Lembra o que Jesus falou para a igreja? Cego. Igreja cega, vocês estão aí vivendo bem, né? Tem fortuna, estão aí nos seus eventos sociais, mas vocês são cegos porque vocês não têm enxergado as coisas espirituais. Este homem na multidão, ele olha para Jesus, mas ele não está nem aí com as coisas espirituais que Jesus está falando. Jesus, resolve o meu problema agora. Jesus, resolve o meu problema financeiro. Jesus, resolve o que eu estou te pedindo. Para as coisas deste mundo. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Porque o que nós precisamos enxergar, e o que Jesus está ensinando, é justamente as coisas espirituais. Nós precisamos de visão espiritual. Não é uma vida religiosa, mas é o que Deus quer de nós. Jesus passou os 3 anos ensinando os seus discípulos a enxergarem as coisas espirituais. Sempre eles estavam, mas mestre, o senhor vai lá, o senhor está preocupado, mas mestre, o senhor vai morrer, mas mestre, o senhor não pode fazer isso. Jesus, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. E Jesus sempre falou assim, olha, vocês têm que enxergar as coisas espirituais. É a vontade de Deus que permanece. Os olhos de vocês estão aqui nesse mundo, vocês estão enxergando com a lógica deste mundo. Mas busquem pensar o que Deus quer para nós. Busque pensar o que Deus quer para a sua vida espiritual. Não é trabalhar, acordar, trabalhar, voltar, dormir, final de semana vir para a igreja e segunda-feira começa tudo de novo e você vai vivendo esta rotina do dia a dia e quando tem um problema, busca Deus. Não, Deus quer que nós vivamos uma vida realmente cristã, espiritual, que glorifica o seu nome, que testifica que Jesus é o Senhor. As pessoas estão atrás de fórmulas, né? Sempre 4 passos, 7 passos para o sucesso, 7 passos para o seu casamento, ser feliz, 7... autoajuda. Os púlpitos de algumas igrejas só pregam hoje autoajuda. Olha, então anota aí, ponto 1, anota agora, ponto 2. E os homens tentam cumprir esses passos como os judeus
tentavam cumprir a lei. Mas Jesus nos chama para a dimensão espiritual, não para a nossa religiosidade. Para nós vivermos dirigidos pelo Espírito Santo. Para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Por isso, buscar as coisas espirituais. Ser guiado pelo Espírito Santo. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Preciso continuar vivendo nesta vida? Aí nós até ouvimos neste culto anterior, né? O que Paulo disse à igreja de Coríntios. Vivendo neste mundo como se dele não dependesse. Vivendo neste mundo como se estrangeiro fosse. Aliás, somos peregrinos. Não colocando os nossos olhos aqui. As pessoas hoje estão vivendo ansiosas, estão sofrendo, estão cheias de preocupações, né? Cheias de doenças, cheias de enfermidades. Mas por quê? Porque elas estão vivendo presas, buscando as coisas deste mundo o tempo todo. É o ter, é o comprar, é o estar chique, é o ser bonito. São as coisas que as pessoas desse mundo estão buscando. E pessoas da igreja estão buscando, e então por causa disso vivem ansiosas, porque não conseguem alcançar. E aí algumas igrejas prometem, né? Venha que aqui você vai alcançar. Teve uma campanha uma vez, que era, eles compraram mirra. Mirra está relacionado com a história de Esther. Então a rainha Esther, ela foi escolhida para ser a rainha do rei Ciro, porque ela era muito formosa. Mas na verdade ela ficou sendo preparada durante 6 meses, com óleos de mirra e tudo mais. E uma vez numa igreja, eles compraram óleo de mirra e a campanha era essa. O óleo de mirra para você se tornar a rainha Esther. Entende? Então veja, aqui fala assim, não, mas isso não acontece. Acontece, irmãos. Acontece e enche as igrejas. Porque as pessoas estão nesse mesmo espírito. Jesus, resolve o meu problema aqui na terra. Mas a resposta de Jesus é a seguinte: o problema de você precisa ser resolvido na sua alma. Esse problema é maior. A sua alma tem que estar preparada. A nossa alma tem que estar preparada. Então Jesus ensinou a nós: busquemos as coisas do alto, que as demais coisas serão acrescentadas. Não precisamos ter preocupação. Claro que nós vamos, né? Os problemas vão vir, nós estamos nesse mundo, os problemas vão vir, mas Jesus está ensinando isso. Não se preocupe. Busque viver para agradar a Deus. Busque realmente viver com os olhos focados nas coisas espirituais. E as demais coisas, as que são perecíveis, vão tudo passar. E se Deus chegar a encher os teus celeiros e a te abençoar, né? Porque ele diz que então essas coisas ele vai acrescentar na sua vida, a gente não sabe a medida, mas se ele chegar a encher os seus celeiros, pode ter certeza que você vai então agora não armazenar nos seus celeiros, mas você vai usar então as bênçãos de Deus para abençoar outras pessoas, porque os seus olhos vão estar nas coisas espirituais. Você vai falar, está sobrando? Não, então não é para eu guardar, é para eu abençoar, porque eu não vou levar nada. Mas a minha alma tem que estar preparada. E se também não sobrar nada, não importa. O que importa é que sua alma esteja preparada para este momento. Amém? Deus possa nos abençoar e que você medite nesta palavra. A reflexão tem que ser esta: Senhor, que a minha alma esteja preparada para o encontro contigo. E que eu tenha tesouros no céu, guardado para colocar diante dos teus pés. E poder adorá-lo com esses tesouros. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra é profunda, penetrante, mas cumpri-la, Senhor, somente com a capacitação do teu Santo Espírito. Por isso nós queremos te pedir, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a colocar os nossos olhos
nas coisas espirituais. Unge, Senhor Deus, os nossos olhos com este colírio que vem do céu, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver as verdades espirituais na Tua palavra, Senhor, e andarmos por ela, para que em nenhum momento nós venhamos nos firmar, Senhor Deus, em tantas coisas perecíveis. E muitas vezes nos firmamos nas nossas próprias fraquezas, Senhor Deus, que são enganadoras, que são enganosas. Pai, nos ajuda a ter uma vida cristã, Senhor Deus, que te agrade, Pai. Para que, Senhor Deus, não sejamos hipócritas diante de Ti, Senhor. Mas, Senhor Deus, que tenhamos uma comunhão verdadeira e fiel contigo. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Despede-nos o Teu povo, abençoa a nossa semana, para que, Senhor Deus, estejamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua cobertura, mas, Senhor Deus, vivendo para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Uma boa semana, irmãos.